o programa Raio X. Olá, sejam bem-vindos ao piloto do programa Raio X, nesse fim de tarde e começo de noite. Eu não estou sozinho no comando do programa, minha amiga e parceira Jéssica Passos está aqui. Seja bem-vinda, Jéssica, tudo bem? Obrigada, Matheus. Tá tudo ótimo comigo, sejam todos bem-vindos ao programa Raio X, esse programa dinâmico e cheio de informações para vocês. É isso mesmo, Jéssica. O programa piloto não está sendo divulgado ao vivo nas redes sociais por conta de ser piloto. Mas a partir da semana que vem, a primeira edição estará disponível na Rádio Web FAD para a gente dar início a esse projeto lindo. O nosso programa sempre contará com a presença de um ou mais convidados que irão participar de um tema e que o programa vai debater, analisar, contar e dar dicas para os nossos ouvintes ficarem bem informados com o X da questão. Hoje, a nossa convidada já é conhecida da casa. Agora no Raio X, o X da semana. E o nosso X da semana é ela, a Juliane Brita, ou Prof. Ju, como é conhecida nos corredores do Centro FAD. Além de professora, ela é jornalista, redatora, publicitária, revisora e sócia da Agência Livre de Cascavel, no Paraná. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Matheus, Jéssica, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar com vocês desse programa piloto. Vamos lembrar para o pessoal de casa e nossos ouvintes que o nosso programa é gravado e nós estamos utilizando a máscara por conta do coronavírus. Aliás, Ju, eu quero pedir a licença para falar dessa campanha que você fez no centro de Cascavel há um tempo atrás com a Agência Livre do uso correto da máscara. Como nós preconizamos e até vocês já me apresentaram aí, compartilhar informação de qualidade é uma das metas que eu tenho na vida, né? E foi exatamente isso que nós fizemos com a campanha que está na hora de trocar de máscaras. Nós sabemos muito mais hoje do que nós sabíamos no início da pandemia. E hoje nós já sabemos que a principal forma de contaminação, de transmissão do coronavírus é pelo ar, né? Então, no começo a gente ficou muito focado em higienização de superfícies, usar o álcool gel. Isso ainda é importante, sim, mas o ar é o principal meio de transmissão. Então, a gente precisa utilizar máscaras melhores. Foi isso que a gente fez. Então, a gente distribuiu algumas máscaras, máscaras PFF2, que são essas que filtram partículas, são mais resistentes. E também algumas informações de como utilizar essas máscaras. Então, nós fizemos isso no centro de Cascavel, tivemos uma boa recepção. E o mais importante agora é que, com atividades voltando ao que nós tínhamos anteriormente, se as pessoas usarem máscaras melhores, bem vedadas, um uso constante de máscara, a gente vai ter uma redução da transmissão. Ju, a gente tem que lembrar para o pessoal que aquelas máscaras que a gente pode lavar de pano não é tão eficaz igual essas que são apropriadas para o uso do coronavírus, né? No começo da pandemia, nós tínhamos falta de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, as máscaras de pano foram bastante úteis nesse início. Mas a gente tem que lembrar também que o pano, a fibra do tecido, ela tem um desgaste. Da mesma forma que aquela camiseta que a gente usa muitas vezes, até que ela vai se desgastando, aí ela vira pijama, depois ela vira pano de chão, pelo menos a classe C aqui, de onde eu falo, é assim que a gente usa. É assim mesmo. Então, vai se desgastando, o tecido vai ficando mais aberto, com mais poros, E a máscara é para quê? Para filtrar. Então, ela vai perdendo essa capacidade de filtro. E agora, com o avanço da produção também desses equipamentos, a gente não precisa mais, Não está faltando para os profissionais da saúde, por exemplo. Então, a gente pode sim e deve utilizar máscaras melhores justamente para aumentar a proteção. A vacinação, mais o distanciamento, ainda assim manter ambientes bem ventilados, mais o uso de máscara, tem uma tríplice proteção ali que vai garantir com que menos pessoas transmitam
e se contaminem, né? Vai garantir que as nossas atividades sejam mais seguras. Prof, isso tudo é muito importante, mas vamos ao nosso tema de hoje, né? Claro. Né, Jéssica? Isso mesmo. E o nosso tema é tão atual quanto a campanha que a Ju fez, que a agência fez, que é o tema Quem é você nas redes sociais? Você que está me escutando agora, que está me ouvindo agora, quanto tempo você passa na internet e nas mídias digitais? A gente passa muito tempo conectado e é sobre isso que a gente vai falar aqui no programa Raio X. Ju, pra gente iniciar esse bate-papo, a gente queria iniciar como que a gente pode definir uma identidade na rede social. Tá. Essa é uma pergunta bastante ampla, mas eu vou tentar ilustrar isso um pouquinho, né? Quando a gente abre um perfil numa rede social, a primeira coisa que a gente coloca é o nome, né? Então, o seu nome é o primeiro elemento da sua identidade, aquele primeiro item que vai te identificar para os outros. Depois, é pedida uma foto, né? É pedida a sua escolaridade, a sua nacionalidade, né? Então, a cidade em que você nasceu. Todos esses elementos, eles vão construindo uma imagem nossa para as outras pessoas, né? Então, isso faz parte da nossa identidade, né? Aquela pergunta, quem é você, né? É uma coisa, assim, até muita gente fala assim, não sei me definir, né? Mas o que é? São todas essas partezinhas que montam ali o mosaico de quem nós somos para os outros. Então, na internet, a gente é esse monte de partezinha que a gente identifica como sendo parte de nós. Um nome, uma foto, a instituição de ensino em que você estudou, estuda, a empresa em que você trabalha, né, ou outros empregos que você já teve. Aí também isso se amplia, né? Por quê? Porque nas redes sociais a gente também compartilha coisas de que a gente gosta, né? Então, eu vou curtir a página de uma banda, vou curtir um programa de televisão, vou colocar lá o time para que eu torço, vou compartilhar, não sei, um escritor que eu leio. Tudo isso vai fazer parte da nossa identidade. Inclusive, o meme que eu compartilho, o comentário que eu faço na página de um amigo, né? O elogio ou reclamação que eu publico nas minhas redes sociais, tudo isso é parte da minha identidade nesse meio, né? Então, todo o conjunto de coisas que eu publico online é a minha identidade. Mas essa identidade também pode ser fake, né, Ju? Porque tem muita gente que mostra uma coisa na internet, principalmente nas redes sociais, e fora da rede social é outra coisa. Olha, sim, né? Mas eu até quero chamar a atenção para que a gente pense no seguinte, não é uma coisa de agora, né? Fora das redes sociais, a gente também pode fingir uma identidade, né? Eu posso, ou mesmo não só fingir, mas ter identidades diferentes em locais diferentes. Por exemplo, no ambiente de trabalho, nós agimos de uma determinada forma, né? Nós temos ali uma conduta profissional. Já no ambiente familiar, a gente tem outro tipo de conduta. No bar com os amigos, numa festa, num lugar mais descontraído, outro. Não quer dizer necessariamente que a gente esteja mentindo ou sendo falsos, né? Isso faz parte de quem nós somos e nós nos adequamos a cada um desses contextos. E aí a gente pode pensar também o seguinte, tem aquela pessoa que, quando ela chega ao trabalho, ela fala assim, porque eu tenho isso, eu sou aquilo, eu faço tal, eu vou para tal lugar. E quando a gente vai ver, não é bem assim, né? Tem até um nome para esse tipo de pessoa que mente demais, que é mitomaníaco, né? Então, inventa muita mentira. Isso, para o ambiente online, foi o quê? Foi ampliado, foi potencializado, porque a gente tem mais instrumentos para mentir, né? Como as pessoas não convivem com você necessariamente, elas só veem o que você publica, você tem muito mais, digamos assim, liberdade para inventar coisas que você não necessariamente precisa provar. Então, vamos pensar assim, esse é um comportamento do ser humano. O ser humano, por vezes, mente ou amplia, né? Não é uma mentira, mas ele dá uma reforçadinha ali num... Uma aumentada, né? É, uma aumentada, né? Aquela história de pescador. E aí, nas redes sociais, você tem mais lugar para isso, né? Porque você vai provar menos, a pessoa não está convivendo ali diretamente com você. Então, já existia, mas nas redes sociais, de fato, isso é potencializado.
A Jéssica tem alguma pergunta? Sim, é comum as pessoas compartilharem só o lado bom da vida e não expõem, por exemplo, alguma derrota que teve ou um dia difícil. Algumas até expõem, mas a maioria, pelo que a gente costuma visualizar na internet, nas redes sociais, isso não acontece. As pessoas querem esconder o lado ruim da vida, Ju? Então, voltando ali na primeira pergunta que vocês fizeram, é a nossa identidade, né? Então, quem eu quero que os outros pensem que eu sou? Né? Então, o que você acaba compartilhando? Coisas boas sobre você, né? Fatos que sejam positivos, porque você quer que as pessoas tenham essa visão positiva de você. E aí, o que acontece? Nessa ânsia, né, de mostrar só essas coisas boas, você acaba deixando um pouquinho de lado aquelas coisas que são também normais, né? São convencionais da vida, que, né, são derrotas, tristezas. Derrota é até uma palavra forte, né? Porque parece que a gente está num jogo, assim, né? Mas a vida é um jogo também, né, prof? Né? Exato. Então, decepções, momentos ruins. Por quê? Porque eu quero que a minha identidade seja de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que só ganha elogios, né? Então, aí a gente acaba deixando, assim, de lado essa parte verdadeira da humanidade, né? Que é vitórias, derrotas, decepções, felicidades. Isso mostra o que tem de bom, o que vai montar uma imagem vitoriosa para os outros. E aí que entra aquilo, né? Tá, beleza, mas só coisa legal acontece na sua vida, né? E aí a gente pensa assim, quanto da nossa vida a gente publica de fato? Todo o resto da nossa vida, vai lá, você publica 40 minutos, para quem publica bastante assim, né? 40 minutos nos seus stories lá da sua vida. E as outras 23 horas e pouco, né? O que você faz? O que se passa, né? O que se por passa trás na disso? vida? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Que o que a gente vê da vida do outro é só uma pequena parte. Fora que algumas pessoas que vivem dessa exposição na internet, elas também têm ali um roteiro montado, né? Uma ficção delas mesmas. Não quer dizer que elas mintam. Mas se a pessoa vive de publicar a vida na internet, na maioria do tempo, será que as pessoas querem ver coisas ruins? Querem ver essa parte mais monótona da vida? Ou mesmo essa parte mais dolorida da vida, né? Então, tem esse jogo que a gente acaba fazendo, tanto enquanto imagem e quanto como público também, né? Será que a gente está disposto a ver coisas não tão felizes, não tão legais, né? Eu acho que esse é um grande ponto, prof, porque se a gente já tem a vida tão dificultada, né? Ainda mais agora com essa pandemia que dificultou milhões muita gente perdeu o emprego, tá passando necessidade, a inflação tá alta pra caramba e a pessoa tá sentindo isso. Eu acho que as pessoas buscam na internet um refúgio, né? Perfeito, tem esse ponto também, né? Inclusive, essa é uma reclamação que as pessoas têm com relação ao jornalismo, né? O jornalismo, por ter que prestar um serviço para a sociedade, por ter que noticiar de tudo que acontece, acaba muitas vezes noticiando várias coisas ruins, várias tragédias, né? Enfim, coisas negativas que vão se acumulando nessa maré de coisas ruins que a gente tem na vida. Infelizmente. Exatamente, né? A gente adoraria só publicar notícias boas, né? Mas não é assim que funciona. E aí as pessoas, por exemplo, reclamam do jornalismo. Só publicam desgraça, só noticiam coisa ruim. Elas buscam o quê? Buscam entretenimento, né? Então, querem se alienar um pouco dessa realidade. Não aqui colocando como uma coisa necessariamente ruim, né? A gente precisa, sim, de um tempo, precisa espairecer, precisa alimentar o cérebro de outras coisas que não só notícia ruim, Sim. né? Mas não a ponto de a gente se alienar completamente da realidade. Mas, de fato, as pessoas não querem aquela pessoa que só reclama. Sim. A gente, no dia a dia, fora da internet, também é assim, né? Somos seres humanos, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa lá só reclama. Que pessoa chata. Que pessoa chata, né? Então, a gente não quer ficar perto dessa negatividade. Então, a gente acaba também
buscando. Isso aqui falando, né, de uma forma bem geral, assim, né? Sim. Generalizando sempre. Mas, de fato, a gente acaba buscando algo para sair dessa rotina, especialmente nesse momento em que muitas coisas são ruins, né? E prof, nosso bate-papo tá super legal, mas a gente tem um período do programa que a gente faz uma interação com o pessoal de casa, né? Essa chamada é de interação X. Aliás, é feita naquela caixinha de perguntas do Instagram, sabe? E a gente também não vai perder a oportunidade de falar pro pessoal de casa seguir o nosso Instagram, que é o @raiox. Nessa semana a gente separou algumas perguntinhas que enviaram para nós. Vamos lá. A primeira perguntinha da caixinha do Instagram é: a Maria Aparecida, do Alto Alegre, aqui de Cascavel, está perguntando: como saber que uma pessoa está mentindo nas redes sociais? Grande pergunta, né? A principal pergunta. Essa é a X da questão. É difícil, né? Da mesma forma que é difícil, de novo, né, na vida fora da internet. Mas pensando que a nossa vida é uma só, né? O que está no offline ou o que está online, o que está na internet, é tudo parte da nossa vida. Então, vamos por aí. Na internet, a gente tem alguns recursos, né? Isso é uma palavra comum do jornalismo, que é a checagem de fatos, né? Que é o quê? Conferir, né? Então, a pessoa publicou lá, estou vendendo um produto, né? Então, você vai procurar referências dessa pessoa, você vai ter que fazer um pouco de uma investigação ali. Tem como a gente ter total certeza se a pessoa está mentindo ou não? Eu acho difícil, né? Mas a gente tem que ir cuidando de algumas coisas. Por exemplo, a gente olha o perfil dessa pessoa na rede social. Ela tem outros amigos? Essas pessoas são da cidade? Qual é a identidade dela? A gente vai um pouquinho ali investigar isso. Essas pessoas que ela tem de amigos na rede social são da mesma cidade? São pessoas que fazem publicações constantes, atualizam constantemente? Tem outras pessoas nas fotos, por exemplo? Então, tudo isso a gente consegue ver, por exemplo, se essa pessoa de fato existe ou se é um personagem ali montado. Muitas vezes a gente vê assim, fotos muito produzidas, né? A gente tem uma ferramenta no Google que é a busca por imagens. Então, se você olha aquela pessoa, olha o rosto dela e fala assim, nossa, será que essa pessoa existe mesmo ou é um personagem aqui? Você pega aquela foto e joga na busca do Google, né? O Google vai retornar ali e você já consegue por aí identificar se é a foto de um modelo, uma foto que já está ali disponível na internet. Essa é uma forma. Você pegar o nome da pessoa, também fazer uma busca por aquele nome, né? Se há outros perfis, se ela é citada em outros lugares, né? Então, hoje a gente tem um banco de dados imenso à disposição no Google mesmo, né? Então, você joga ali no buscador e você começa a montar um mapa ali da vida da pessoa. Quebra-cabeça mesmo Porque a internet da vida. é aberta, né? Qualquer pessoa que tem acesso a um aparelho celular, um computador, tem acesso de colocar os seus dados na internet e está à disposição de outras pessoas a utilizarem de forma irregular, né? Então, assim, como que eu vou dizer assim, tem como eu provar, né, 100% que a pessoa está falando a verdade? Em nenhum momento da nossa vida, né? Mas a gente tem que tomar esses cuidados, assim, maiores na internet, porque, ainda mais dependendo do tipo de relação que você vai ter com aquela pessoa, né? Se você vai dar alguma informação sua, se você vai fazer algum tipo de compra ou de venda, né? Hoje tem muito golpe, então a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso, tentar conversar por outro canal, né? Então, se a pessoa entra em contato com você pelo Facebook, pede o telefone, né? Tenta falar de outra forma, pede uma referência, né? Então, é complicado, né? Mas a gente tem que ir fazendo essas ligações, essas comparações, ver se você tem um amigo em comum. Se você tiver um amigo em comum, peça referência. Você conhece essa pessoa aqui? Tá aqui falando que vocês têm uma amizade no Facebook. Ou que você segue essa pessoa no Instagram, ou ela te segue no Instagram. Você conhece? É ir conversando mesmo, tá? Porque a gente não tem como saber, né? Então, é complexo.
Prof, é verdade. Jéssica, tem mais interação? Temos sim, Matheus. O Júlio do Coqueiral, Ju, perguntou: como lidar com os brigões da internet, os famosos haters? Inclusive, tem pessoas que criam perfis, né, fakes, para disseminar ódio, comentários, críticas, em fotos, publicações, enfim. Olha só, isso aí também tem muito a ver com a nossa identidade, né? Quando a gente está pessoalmente, é muito mais difícil eu olhar no olho da pessoa e falar assim, nossa, você é burro, você não sei o quê, né? Então, é muito difícil isso porque você tem que encarar aquilo ali de frente. Na internet, atrás do seu celular, é muito fácil você ir lá e xingar uma pessoa, né? Como lidar com esse tipo de pessoa? A primeira coisa que todo mundo indica, e eu também indico, apesar de não seguir às vezes, é não responda. Sim. Né? Pensa que a partir do momento em que você começa uma interação ali, você está abrindo mais caminhos. Um espaço também para a pessoa. Mais espaço para a pessoa. Tá dando corda, né? Para uma pessoa que não Exato. merece tanta atenção. Exato, né? Então, eu costumo falar muito para os meus clientes, para os meus alunos, que é o seguinte, as pessoas são carentes. Né? Então, essa carência, ela é uma carência de atenção, mas nem sempre de uma atenção positiva. As pessoas querem qualquer tipo de atenção, mesmo que seja de uma briga, né? E aí, não é uma discussão que, na maioria das vezes, vai ser produtiva, porque é diferente um debate, uma troca de ideias, né? Ah, eu discordo de você, você discorda de mim, nós temos argumentos ali, trocamos, enfim. Civilizadamente. Exato, né? Então, na maioria das vezes, não é assim. Essas pessoas querem qualquer tipo de atenção. Então, se eu respondo um hater, né? Se eu respondo um comentário de ódio, um comentário de briga, eu estou dando aquilo que ele quer, que é a atenção. Né? Então, como que vai quebrar esse canal se eu estou alimentando uma coisa de que ele necessita? Então, no geral, não responda. E se você responder... É comum responder. Boa às sorte vezes... e aguenta o tranco. Mais ou menos por aí. Porque às vezes é isso também, né? A gente também tem dias que não tá legal, às vezes também tem dias que acho que se eu xingar aqui um E pouquinho... outra, a gente é humano. Eu vou Não tem me como, aliviar, né, de um estresse que eu passei, enfim. Mas lembrar que você publicou ali é parte da sua identidade, né? Então, é quem você é também. Então, às vezes até é bom que a gente olhe e fale assim, ixi, eu nem sabia que eu era assim. Sim. Né? Isso aqui não tá bonito, não, quero mudar, né? Então, é até uma coisa boa pra gente analisar e tentar melhorar. Mas, no geral, não responda, né? Bloqueie, tá? Não é bloquear todo mundo que discorda de você. Mas se a pessoa está discordando num nível de ofensa, a gente não precisa disso, né? Mesmo. Claro. Então, assim, buscar construir relações mais positivas, né? Oferecer aquilo que você gostaria de receber, né? São princípios que podem ajudar nisso. E sempre pensando, não é bom que a gente exclua todo mundo que pense de forma diferente da gente, né? Porque cria uma bolha e faz com que ninguém evolua. Mas ofensa, acho que a gente não precisa disso, né? A gente tem que... Ju, é só se colocar no lugar do outro. Como você gostaria de ser tratado? É um bom exercício, né? Então, isso para qualquer momento, né? Então, tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. E se o outro está me oferecendo algo ruim, é só pensar. Não gosto disso, também não quero oferecer isso para ele. E deixa a pessoa falando sozinha, porque o que ela quer é atenção. Ibope. Né? Exato. As pessoas estão carentes, né, prof? Mas isso é um papo que a gente vai deixar pro segundo bloco, porque a gente vai ter que encerrar esse, né, Jéssica? É isso mesmo. Então, o papo tá ótimo, tá maravilhoso, mas a gente vai encerrar o primeiro bloco e já voltamos com o programa Raio X. É rapidinho. O programa Raio X volta já. I'm hurting, baby. I'm broken down.
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than the Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Olha, nós voltamos para o segundo bloco desse programa incrível. Nosso intervalo teve música boa, né, Jéssica? Maravilhosa essa música, adoro. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a Ju. O pessoal de casa deve estar pensando, ai, Ju. É porque a Ju, pra mim e pra Jéssica, foi professora aqui no Centro Universitário FAG, que a gente tem o enorme prazer de receber aqui hoje. Tá tudo bem. Quem não me conhece também pode chamar de Ju, eu respondo. Ju Brita, vamos chamar assim. A gente estava falando no primeiro bloco que as pessoas estão carentes. Um pouco aumentou por causa da pandemia também, nas redes sociais, por causa disso? Com certeza, né? Então, a gente pensa que agora a gente teve que enfrentar uma situação muito diferente. E não se trata apenas da restrição do contato físico, né? Da convivência física. Se trata também de uma incerteza, né? Então, a gente não sabia, por exemplo, né, quem que ia ficar doente, quem que ia ficar grave, se alguém ia morrer. Aí alguém vai falar assim, não, mas a gente já, na vida é assim, né? A gente não sabe até quando a gente vai, né, até quando o outro vai, porque tudo pode acontecer inesperadamente. Só que com esse vírus desconhecido, com uma doença desconhecida, isso ficou mais evidenciado. Então, a gente teve que encarar, né, a finitude da vida de uma forma muito evidente. Todo momento colocam na nossa cara, jogam na nossa cara. Olha só, você pode morrer a qualquer momento. Quem você ama pode morrer a qualquer momento. Isso aumenta a nossa necessidade de se aproximar, né? Aumenta a nossa saudade, a gente tem saudade do que era antes, né? Antes da pandemia. Antes de eu ter essa incerteza imensa, antes de eu ter o medo de perder o emprego, de nunca mais ver alguém, de nunca mais fazer uma atividade que antes eu fazia, né? Isso vai aumentando a nossa necessidade de vínculo, né? E a gente fica mais carente. Então, fico saudosa, né? Nostálgica, fico pensando no que eu não vou poder fazer. Né? E as redes sociais foi uma ferramenta das pessoas se desabafarem, continuarem conversando, porque com o distanciamento social a gente pôs uma barreira ali, né? Mas ainda bem que a gente teve a ajuda da tecnologia, que muitas das vezes parece ser... a gente pode dizer assim, tem gente que usa a internet errado, mas nesse momento que a gente viveu, Está vivendo ainda, que né? está vivendo ainda, mas agora com um pouco mais... com menos restrições, a gente pode colocar que a rede social ajudou muito, né? Vamos pensar o seguinte. Rede social é pré-internet, tá? Qualquer círculo de contato, de troca, de experiências, de ideias é uma rede social. O café, né, é uma rede social. A salinha do café é uma rede social. O bar, a sala de casa, né? Então, tudo isso. A rede social que a tecnologia da informação proporcionou
ela é muito mais ampla, porque você não precisa estar no mesmo espaço que a pessoa, né? A gente tem outras conexões. E aí, sim, né, essa tecnologia da informação proporcionou que a gente mantivesse contato, fizesse várias atividades, sem necessariamente precisar estar na presença da outra pessoa, né? Então, a gente teve esse movimento que não foi só para compartilhar as coisas, mas foi para trabalhar, foi para, né, seguir a vida da forma que dava, né? Então, ajudou muito. E aí, usar errado, eu gosto de falar algo que é assim, né? Isso não sou eu que digo, né? São filósofos, estudiosos da internet. A tecnologia, ela é neutra, Sim. né? A tecnologia, ela não é boa nem má, né? Vamos pensar um pouquinho antes, né? Por exemplo, a energia nuclear. Ela não é boa nem má. Ela pode ser usada para coisas boas, né? Tem várias aplicações na medicina, né? Tem várias aplicações que são positivas para o ser humano, ou ela pode criar a bomba nuclear, né? A tecnologia é neutra. Quem faz um uso bom ou ruim dela é o ser humano. Sim. A mesma coisa com as redes sociais da internet, né? É uma coisa boa você poder se conectar com pessoas do mundo inteiro, né? Sem estar com elas, sem Sim. conhecê-las Sair presencialmente. viajar sem sair do lugar. Exato. Então, é uma coisa muito positiva. Porém, a gente também vai reproduzir ali comportamentos ruins, né? Sim. Então, o ódio, né? E aí tem umas coisas que são potencializadas. Porque eu não preciso olhar na sua cara para te xingar, eu me Fica sinto mais mais fácil, livre. é fácil. Exato, fica mais fácil, né? Então, eu posso apontar, olhar e falar assim, nossa, que roupa feia. Uma coisa que eu não faria, tem gente que faz, né? Mas não faria presencialmente, mas vou lá e comento assim, nossa, mas que roupa feia. Porque parece que eu estou distante da pessoa, parece que não vai atingir da mesma forma. Que é o que fazem, por exemplo, com as pessoas famosas, Sim. né? Dissemina um ódio. Gente, você entra numa rede social de uma pessoa famosa, É só crítica. tem lá 1,5 bilhão de críticas e, assim, até coisas, né, supérfluas, mais bobinhas, assim, mas coisas pesadas. Que machucam. Exato. Racismo, Gordofobia. palavreados de ódio, né? Todos os tipos de preconceito ali parece que é um campo livre, e não é, né? Isso, inclusive, é um movimento que a justiça tem feito já, né, de punição para esses crimes de ódio, esses crimes de preconceito que ocorrem na internet. Por quê? Não é um território de ninguém. Você está atrelando a sua imagem ali. E mesmo que você não atrele sua imagem, você cria um fake, né, para fazer isso, há algumas formas de rastreio, né? Fica difícil às vezes? Fica, mas sim, já tem formas de rastrear de onde saiu aquele fake. Então, as pessoas têm que se responsabilizar. Elas têm que ter noção de que dizer na internet tem o mesmo peso de dizer pessoalmente. E né? algumas pessoas, Ju, acabam entrando em depressão, até mesmo cometendo suicídio por conta de comentários extremamente machistas ou racistas que pessoas falam, né, sem medir as consequências do que esses comentários vão causar no outro. E tem mesmo o fato que vocês comentaram antes da imagem, né? De só se preconizar ali uma imagem com determinados padrões que a gente já tinha antes e agora, de novo, é potencializado. Então, corpos que, né, não se alcançam, né? Condições de vida inalcançáveis. Tudo isso vai alimentando ali uma insuficiência, né? Eu nunca vou ter esse corpo, eu nunca vou ter esse carro, eu nunca vou ter esse status social, né? Eu nunca vou ter tudo isso. Então, qual é a justificativa da minha vida? Né? A gente teve aí uma discussão recente do Setembro Amarelo, né? Que as pessoas ficam retomando esses temas, mas no dia a dia, o que a gente está fazendo? Sim. Né? Teve até um movimento também que e fora dos stories, como você tá? Né? A gente só posta as coisas legais. Isso acaba reforçando alguns padrões que também reforça aquelas pessoas que não se encaixam. Sim. Né? Então, a gente tem que ir tomando consciência desses movimentos para a gente também entender. Bom, né?
aquele corpo que eu não vou ter, será que é só isso que importa? Será que Sim. eu realmente preciso ter aquele corpo para ser feliz? E se eu preciso, como eu posso alcançar isso sem que seja um problema para minha saúde? Ou uma regra que eu tenha que seguir, porque não deve ser assim. Pois é, então isso também já vem de antes. As revistas femininas, antes da internet, elas já tinham esses padrões impostos, né? A mídia já veiculava isso. E agora, de novo, foi ampliado, né? Sim. A Prof fez um ótimo gancho dos stories, porque justamente nesse período do programa, a gente convidou o Silvio Valões para falar do Fora dos Stories. Tá bem, né, Jéssica? Isso mesmo. A gente vai agora para o quadro Saudavelmente. Saudavelmente com Silvio Vailões. Boa tarde, ouvintes do programa Raio X News. Eu sou Silvio Araújo Vailões, psicólogo e professor. Vejam, nos últimos anos, 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo passaram a usar a internet como uma ferramenta extremamente necessária. Por quê? Porque ela traz acesso rico à informação, à comunicação instantânea, ao entretenimento e tem como grupo majoritário adolescentes e adultos jovens. A grande questão é que, em muitos casos, só se percebe esse uso excessivo da internet, que consiste nesse gasto de tempo exagerado, de forma descontrolada, consumindo o tempo necessário que nós teríamos para outras atividades. Para você entender um pouco melhor, então, existe o que a gente chama de adicção por internet. Nós entendemos ela como dependência, uso patológico, vício ou uso problemático, que são termos utilizados como sinônimos na literatura para nomear esse uso desadaptativo. Então, esse transtorno ele é descrito como uma preocupação intensa com o uso de internet, um uso compulsivo e com gasto de tempo excessivo na web. É comum, então, uma inabilidade para manejar esse tempo, considerando ainda o mundo sem internet desinteressante. Muitos têm irritabilidade no caso de serem até interrompidos quando estão conectados e diminuição dos relacionamentos sociais por causa desse uso. São diversos os efeitos relacionados a isso. São diversos os efeitos relacionados, então, a isso, como alteração de sono, na nutrição, na atividade física, menor desempenho acadêmico ou profissional e prejuízo nos relacionamentos interpessoais. Além disso, diversas pesquisas relacionam essa dependência por internet aos transtornos de humor, transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, transtorno de uso de substância, ansiedade social, solidão, baixa autoestima, menores níveis de atividade física, hostilidade, comportamento agressivo, comportamento compulsivo, impulsividade, maiores taxas de transtorno de personalidade, menor felicidade e vitalidade, que é aquela energia que move cada um de nós para realizar as coisas do dia a dia, e prejuízo na saúde mental de forma geral. E, em alguns casos, suicídio. Essa ansiedade ela é muito comum, que talvez passe despercebida por mim e por vocês, no caso das mídias sociais. Ocorre muitas vezes por uma premissa: você é o que você publica. O seu caráter, a sua personalidade e a sua reputação no mundo social online são consequências diretas do seu comportamento nesse meio. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem plena consciência disso. No mundo online, nós somos personagens de nós mesmos. Ou podemos criar personagens completamente distintos do que somos na vida real. Vale a pena a gente prestar atenção aos sinais que estão à nossa volta. A incapacidade de controlar o uso da internet pode levar a sentimentos de angústia e comprometimento funcional das atividades cotidianas, gerando ansiedade e gerando depressão. Pense nisso. Semana que vem nós voltamos aqui. Um abraço. Você ouviu aqui no Raio X Saudavelmente com Silvio Vailões. Toda semana, então, nós vamos trazer o psicólogo Silvio Vailões, que ele vai explicar como tudo funciona dentro da psicologia e dar dicas. Enfim, o Silvio vai complementar o tema de cada dia. Ju, o Silvio falou sobre ansiedade nas redes sociais por causa do uso excessivo. As redes sociais, ela ajudou, mas também atrapalhou nesse caso? Né? Como a gente estava falando antes, a tecnologia é neutra, né? O que a gente faz dela é que pode ser prejudicial ou pode ser benéfico, né? Então, o Silvio
tratou muito bem aí dessa temática da dependência, né? Que a gente acaba desenvolvendo aí com as redes sociais. E aí, especialmente por esse contexto, né, que nós estamos, né, de as relações interpessoais terem se desenvolvido muito mais pela internet, né, de ser também uma forma de escape da nossa realidade, tudo isso vai fazendo com que a gente fique muito preso àquilo. Para além disso, né, nós temos outra questão, que é as redes sociais, da internet, os algoritmos, né? Tudo ali é feito para que a gente fique eternamente rolando o feed. Eternamente vendo os stories. Os stories não param, né? Por quê? É para você ficar preso ali. Sim. Né? Então, você vai rodando, a rolagem é infinita. Justamente para que você não chegue ao fim e não saia dali. Sim. Né? Então, as redes sociais querem que você passe ali o máximo de tempo possível. Por quê? Porque você é a audiência dos patrocinadores, né? Você paga alguma coisa para usar o Facebook? Paga para usar o Instagram? Não paga. Paga para usar o TikTok? Não paga. Quem que está pagando essa conta? Né? Quem paga essa conta são os anunciantes. E aí, o que acontece? As redes sociais querem que você, que é o público, esteja ali, que a audiência esteja ativa a todo momento. Então, tudo ali naquele ambiente é feito para que você fique viciado nele, para que você tenha notificações a todo momento. Então, a gente está aqui, o celular está ali do lado, piscou uma luzinha. Você fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Fica inquieto já. Já fica inquieto, porque você quer ver que notificação é aquela. Meu Deus, chegou uma mensagem, eu preciso ver agora. Não consigo ficar... Quantas vezes a gente escuta isso, né? A pessoa fala assim, nossa, não consigo ficar com uma notificação sem ler. Essa ansiedade, né, que vai sendo gerada, por quê? Porque tem muito estímulo. É luz piscando, é mensagem, caixa de mensagem subindo o númerozinho, notificação a todo momento. Então, a gente fica preso nisso e vai gerando essa ansiedade que é, alguma coisa está acontecendo e eu estou perdendo. Né? Nossa, notícia atualizada de minuto a minuto. Estou perdendo o que está acontecendo. Acabaram de postar alguma coisa, estou perdendo. Sim, é porque a gente classificou a notificação como algo importante, porque as pessoas não sabem mais pegar o celular, vamos supor, aconteceu um acidente. Ninguém sabe pegar o celular e ligar, fala assim, aconteceu isso, isso, isso. As pessoas, ai meu Deus, não existe mais. Não, primeiro Ligação faz uma selfie, mais. né? Fala assim, tô acidentado. E daí as pessoas acham que essa luzinha piscando, essa notificação chegando, tudo é algo importante, né? Mas realmente, o que é importante na internet, né? Aí é que é uma questão pessoal, né? De a gente elencar as prioridades. Por quê? Porque todo aplicativo, ele vai querer que você seja, que ele seja a sua prioridade. Seus amigos, a prioridade. O trabalho, a prioridade. Se tudo é prioritário, Sim. Nada é prioritário. É bem isso. Né? Então, a gente está nesse momento de ansiedade, porque a gente ficou acostumado a receber informação a todo minuto. Se a gente voltar há poucos anos, né? O Brasil tem aí seus 500 e poucos anos, né? Como que as informações chegavam até aqui? Chegavam por carta de barco, de navio, melhor dentro dizendo, da garrafa. Também, né? Não, de navio, né? Então, demorava meses para que o Brasil, colônia, recebesse uma notícia, né, de Portugal. E aí agora, a gente não aguenta ficar 5 minutos sem olhar no celular porque a gente vai perder algo muito importante. Sim. O que está criando, né, esse ambiente de eu preciso ser informada toda hora? Que tipo de informação é essa? Né? Eu sempre costumo falar assim, minha mãe super ansiosa, você não deu notícia. Eu falo assim, notícia ruim chega rápido. Exatamente. Você pode ter certeza, se acontecer alguma coisa, você vai ficar sabendo. Sim. Vai ficar sabendo. Claro que assim, né? Eu falo isso para também ela se liberar um pouquinho de, né, ter acompanhar, né? Você tem que estar sempre acompanhando a localização da pessoa, você tem que saber exatamente onde ela está, né, o que ela está fazendo. Gente, há alguns poucos anos não era assim. Você não tinha celular para saber a todo momento. E agora parece que a gente não vive sem. Sim. Né? Porque a gente vai, de fato, criando essa dependência, né, da super informação, da super notificação. Mas a gente vai criando esse mundo pra gente, né? Parece que tá grudado no corpo. E a gente não nasceu com ele. Sim. E agora, falando em notícia, a gente vai para o Momento Notícia,
que você agora vai ouvir, né, o Momento Notícia e acompanhar tudo o que foi destaque durante a semana, as principais informações que a nossa redação selecionou para vocês. Agora no Raio X, Momento Notícia. Vamos lá, as notícias da semana. 150 voluntários participaram do mutirão de limpeza às margens do rio Cascavel. Ó, uma notícia boa. O mutirão ambiental foi realizado nesta quinta-feira em Cascavel. Ao todo, 130 pessoas fizeram a limpeza nas margens do rio e do lago. Plantaram 140 mudas de árvores de espécies nativas e frutíferas e promoveram ações de educação ambiental. O trabalho realizado das 9 ao meio-dia faz parte das ações da Semana do Voluntariado, promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado. O objetivo é incentivar e multiplicar ações voluntárias por todo o território paranaense. O mutirão retirou de 12 toneladas de lixo e entulho nas áreas da bacia do rio Cascavel, da região do Lago Municipal, às margens da BR-277. A ação foi promovida pela Sanepar, em parceria com a Copel, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e algumas entidades e ONGs voluntárias de Cascavel. A gerente-geral da Sanepar da região sudoeste, Rita Camana, explicou que o cuidado e a preservação ambiental devem ser permanentes, porém, neste momento, as ações precisam ser redobradas e intensificadas. Vamos falar agora de imunização. Amanhã, sexta-feira, será a repescagem para 18 anos ou mais. A aplicação será feita das 8 da manhã ao meio-dia ou enquanto tiver doses disponíveis, né? A campanha de vacinação contra a Covid-19 terá nesta sexta-feira repescagem e a aplicação será feita das 8 ao meio-dia, como eu já disse, ou enquanto durar os estoques. De acordo com o secretário de Saúde, Miroslav Bailak, é uma oportunidade para a população receber imunizante. Ele destaca, no entanto, que os cuidados sanitários adotados ao longo da pandemia precisam ser respeitados mesmo por aqueles que já tomaram as 2 doses da vacina. Para receber o imunizante é necessário apresentar documentos pessoais no ato da aplicação, preferencialmente CPF, cartão SUS, enfim, documentos pessoais com foto e o comprovante de residência do município aqui de Cascavel. Vamos lá para mais uma notícia boa. Olha só, números da geração de emprego no Paraná são os melhores dos últimos 18 anos. É incrível, né? Por mais que estamos nessa pandemia, mas vamos lá. Desde 2004, os números da geração de emprego no Paraná não eram tão bons. O estado fechou agosto com a abertura de 21.973 vagas formais, melhor resultado para o mês dos últimos 18 anos. O recorde também se repetiu no acumulado dos primeiros 8 meses, que pela primeira vez desde o início da série histórica passou a marca de 150 mil postos de trabalho, com um saldo de 153.696 empregos com carteira assinada. O quarto país com o melhor resultado na geração de empregos, os bons números mostram uma tendência que vem se repetindo ao longo do ano no Paraná. O estado teve o melhor trimestre, o melhor quadrimestre e o melhor semestre na abertura de vagas, além de atingir recorde sucessivo ao longo dos meses. Notícia boa, impressionante. E agora um susto, uma cobra foi capturada em escola municipal aqui de Cascavel. Funcionários encontraram a serpente nos fundos da unidade. Uma cobra, uma falsa coral, foi capturada numa escola municipal na estrada Rio da Paz, em Cascavel, na manhã de hoje, gente. Segundo informações, funcionários da instituição encontraram a serpente nos fundos da escola. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou a captura da cobra, que foi levada para uma área de mata. Não houve registros de feridos. Olha só, mais uma notícia boa. Que incrível, né? Notícia boa é sinal de prosperidade. Alunas de psicologia da FAGEM fazem arrecadação de absorventes para mulheres carentes. Doação deve ajudar adolescentes que não têm condições e por isso não deixam de realizar atividades. Olha que campanha boa, né, Gil? Você que sempre está em prol de campanhas beneficiárias, essa daí é uma, né? Ah, com certeza, né? A gente tem que... E assim, isso fica muito de fora, né? Que
A menstruação acaba sendo um problema para muitas mulheres e a gente não fala sobre isso, né? Até porque é um tanto que um tabu, né? Então a gente liga o período menstrual a coisas negativas, né? Como se fosse algo a ser escondido e muitas mulheres não têm acesso aí ao mais básico da higiene para poder, né, tocar normalmente suas atividades. Então é uma iniciativa muito, muito interessante que precisa ser reproduzida. Sim. Chegamos ao fim do Momento Notícia. Você ouviu Momento Notícia. Rede social? E para quem quer fazer a doação, então, né, da notícia que a gente acabou de falar, da arrecadação dos absorventes, pode estar entrando em contato pelo direct do Instagram, @coletivoasmarias, e tá mandando a sua mensagem e que eles vão retirar, né, eles vão buscar. E também, quem quiser doar pessoalmente, pode deixar os itens nas caixas que estão espalhadas nos campos de Cascavel da FAG, dos campos da FAG de Cascavel e de Toledo. Que bom, notícias boas. Agora, o Momento X Retrô é para você, ouvinte, que ama músicas que marcaram época. Quem não tem boas memórias, né? A gente selecionou o gênero emo, né? A Jéssica até participou desse momento, né, Jéssica? Pois é, Matheus, tive uma fase emo na minha adolescência, sabe? Que eu usava calça colorida, franja de lado e tênis da modinha da época. E Ju, você aderiu a essa moda? Essa colorida aí já tinha passado um pouquinho, né? Mas a emo tradicional, né? Vestir de preto, chorar, lógico. Quem não foi emo não viveu. Sim, quem que não chorou por um crush com as músicas emo, né? E o avanço, né, do pop rock em nosso país se tornou uma verdadeira febre, com bandas como Fresno, Restart, CPM 22 e NX0, por exemplo. Cedo ou Tarde é apenas né, dos hits que surgiram nesta fase. Fica agora com esta música. Você vai ouvir o X Retrô. Quando perco a fé, fico sem controle e me sinto mal, sem esperança. E ao meu redor a inveja vai fazendo as pessoas se odiarem mais. Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento. Meu medo se vai, recupero a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver. Cedo ou tarde, cedo ou tarde, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Você me faz querer viver, e o que é nosso está guardado em mim e em você, e apenas isso basta. Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento. Meu medo se vai, recupero a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver. Cedo ou tarde, cedo ou tarde, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto
quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo. Perdido no mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber voltar, ao menos mande notícia. Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Você tá sempre indo e vindo, tudo bem. Dessa vez eu já vesti minha armadura. E mesmo que nada funcione, eu estarei de pé, de queixo erguido. Depois você me vê vermelha e acha graça, mas eu não ficaria bem na sua estante. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Só por hoje não quero mais te ver. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. Cansei de chorar feridas que não se fecham, não se curam. E essa abstinência uma hora vai passar. Voltamos do nosso intervalo com música boa, né, gente? Ficamos com o sucesso de Cedo ou Tarde. Agora, um quadro que eu adoro. Quem não gosta de acompanhar a vida dos famosos e saber o que eles estão aprontando? Chama as amigas, chama as vizinhas e chama as tia fofoqueira. E agora, no programa Raio X, é hora da fofoca. No governo, no governo. Pode falar mal? Pode. Pode falar mal? Pode não, vai dar pi. Vai dar pi. Tamo benzão. E roda a vinheta do quadro Fofoca agora. Agora no Raio X, menina, nem te conto. Menina, nem te conto! Prepara, Brasil, que neste quadro vamos trazer o que está acontecendo no mundo dos famosos, deixando você bem informado sobre os barracos e alegrias do mundo da alta sociedade. Vamos lá, olha só essa fofoca, gente, pelo amor de Deus. Ex de Latino vai à justiça para parar de ser chamada de ex do Latino e perde. A modelo Jéssica Branca e o cantor ficaram juntos por 2 anos e 4 meses, mas ela não quer mais ser associada ao cantor. Gente, você terminou com a pessoa, você tem que aguentar o tranco também, né? Se você é ex do fulano e ex do outro, aguenta, né?
E a Jéssica vai para a segunda fofoca agora. E o Mumuzinho pediu para o Thiago Leifert indicá-lo para apresentar o BBB. Olha essa, Matheus. Sim, o Thiago Leifert pediu um ano sabático aí pra Rede Globo. E, claro, o BBB tem que ter o comando de alguém, né? E a gente até agora, por enquanto, não sabe quem que vai ficar no comando. O Marcos Mion entrou na Rede Globo agora, mas É mistério. é uns nomes cogitados, né? Agora, gente, essa fofoca é meio triste e pesada, olha só. O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, foi criticado nas redes sociais, mas olha só que também tem crítica que é construtiva, né? Após divulgar que fará viagem de 1.000 quilômetros montados em um burro para pagar promessa, gente. Quem que fez a promessa? Foi o burro ou foi o Zé Neto e Cristiano? Os dois, eu acho. A Luísa Mel, corre aqui, pelo amor de Deus. Defenda os animais. E o pai da Britney Spears é suspenso oficialmente de tutela da cantora. Jamie Spears tinha desistido do processo em agosto depois que depoimento da artista comoveu o mundo. Pois é, a Britney estava numa comanda do pai dela na vida dela, né? Que ela estava sem freio. Ela não, né? O pai dela quis pegar a vida dela e comandar. E daí ela fez um discurso que comoveu realmente o mundo inteiro, e principalmente os brasileiros, que criaram até campanhas nas redes sociais. Agora a última fofoca do nosso quadro, que a gente vai trazer para o estúdio aqui para a Ju comentar, é um caso é de rede social. O Nego do Borel foi expulso da Fazenda 13, agora que está acontecendo na Rick Record. Após o episódio com o caso da Daiane Mello. A Adriane Galisteu diz que foi constatado, a quebra do regulamento após uma longa análise jurídica. O público pressionou a Record e acusa o cantor de assédio e estupro. Ju, teve o caso do BBB com a Carol Conká, que repercutiu muito mais com aquela humilhação que ela fez com o Lucas, que também é um menino negro. No caso aqui os três são negros, mas ela quis implantar também um discurso de ódio, de racismo, querer falar de conflito. Mas a rede social repercutiu muito mais a Carol Conká do que com esse caso do Nego do Borel, que, gente, estupro é uma coisa muito séria. A internet quis colocar ela como ruim porque ela é mulher e negra? Tá, vamos lá. Tem vários pontos aí nessas duas histórias, né? Elas não são histórias comparáveis justamente porque esse fato mais recente aí tem a ver com o estupro. Mas o que a gente tem? Primeiro, a gente tem uma diferença entre BBB e a Fazenda, que são diferenças de audiência, né? O BBB tem muito mais alcance do que a Fazenda, certo? Então, começa por aí. Claro que quando nós vemos aí a oportunidade de que uma mulher negra, né, seja acusada de algo, isso costuma sim, por conta de racismo, por conta de machismo, costuma ter mais audiência também, certo? Então, esses dois pontos que são importantes. Terceiro ponto que eu acho importante também falar é sobre o que a gente considera ser estupro ou não, né? Então, a gente veja o problema que nós temos, que teve que ser discutido se o que ele fez foi estupro ou não, né? Então, a gente ainda precisa analisar se o cara foi lá e se aproveitou de uma moça que estava claramente transtornada, né, que não estava em condições, que havia pedido para parar. Então, a gente vai analisar se isso é um abuso ou não. O que acontece? A gente está acostumado a associar estupro a um ato violento extremo. Sim. Né? Amarrar, prender a pessoa, colocar uma arma na cabeça dela e forçar o ato sexual. E não é. Sim. Né? Então, a gente tem uma discussão aí que é muito mais profunda, que é o que é o abuso sexual, o que a gente normaliza ou não, né? Então, toda essa situação ali, ela é muito normalizada. Ah, ela bebeu demais, ela estava com tal roupa, ela estava se oferecendo para ele antes, ou,
né? Então, tudo isso a gente vai normalizando e minimizando a situação, né? Então, claro, né? O que eu acho que, assim, é difícil a gente comparar essas duas coisas, né? A situação anterior do BBB e a situação agora que, né, se relaciona ao abuso cometido pelo Nego do Borel. Sim. Tem a ver com o gênero, por ela ser mulher e ele ser homem, e isso acaba tirando um pouco, né, vamos dizer assim, a responsabilidade dele? Sim, sim. Com certeza é uma questão também que envolve gênero, né? Por ser um homem envolvido no abuso, isso tem um atenuante, né? Apesar de ser um homem negro e a gente ter um recorte racial aí também importante. Assim, são muitas questões, tá, gente? Não cabe tudo nessa discussão. Então, mas é importante que a gente traga esses debates à tona. Sim, essas reflexões são fundamentais. Pra gente encerrar nosso momento fofoca, eu acho que uma colocação que cabe aqui é que a Carol Conká, nós e quem acompanha a internet sentiu que a cultura do cancelamento nela foi maior do que no Nego do Borel, mas a gente não pode comparar os casos, mas se referindo a um caso de estupro, a gente tem que se colocar que a internet parece que julga mais as mulheres do que os homens, né? Perfeito. São casos que não devem ser comparados em nenhuma hipótese, mas de fato a gente tem mais... a gente vê mais facilidade no cancelamento de uma mulher do que de um homem. Sim. Quero agradecer, Ju, pela sua fala, e a gente chegou ao fim do Momentos Notícias. Momentos Notícias não, gente, Momento Fofoca. Mas que é notícia também. Muito bem, Matheus, muito bem, Ju, mas o nosso programa, né, não é só fofoca. Queremos deixar você bem informado e vamos trazer agora o quadro Dicas aqui no programa. Agora no Raio X, fica a dica. Menina, nem te conto. Fui eu que fiz, foi mal. Neste quadro, nós vamos trazer dicas de cultura, gastronomia, lazer e entretenimento para vocês aproveitarem os espaços da nossa linda Cascavel. E no Fica a Dica de hoje, vamos trazer um pastel, acho que todo mundo conhece, ficou conhecido nacionalmente pelo seu formato. Nossa cidade, né, tem um animal muito conhecido e muito marcante que é a capivara, que fica, né, nos arredores do Lago Municipal e até atravessam a faixa de pedestre. É verdade. A dona Cleusa da Feirinha do Produtor teve uma ideia de que transformar o formato do pastel em uma capivara. O pastel ficou tão conhecido que está circulando no Brasil inteiro. Outras pessoas tiveram ideias com um formato de capivara que virou até pão. Eu não provei, Prof. Ju, você provou? Não, infelizmente não. Mas quem já provou, gostou. A repórter Meriane de Holanda foi lá conferir e a cunhada da dona Cleusa, a dona Lu, chamou os nossos ouvintes para comentar. Então, quem tiver interesse, né, de estar experimentando esse pastel, que agora me deu água na boca, esse horário, né, Ju? Esse horário é complicado. Quem quiser, então, conhecer, né, mais, provar esse pastel, pode estar indo na Feirinha do Produtor, que lá tem uma variedade incrível de produtos. Claro, fica o convite. Das feiras, né? Isso, ressaltando, né? Sim. Você ouviu? Fica a dica. Fofoca boa, dica boa, mas vamos voltar ao nosso X da questão com a jornalista Juliane Brita. Ju, e nessa era digital, que tudo é rápido, como a gente falou aqui, as notícias correm, a gente não tem tempo nem de estar atualizado o tempo todo. É possível ter opinião na internet em 1 minuto, por exemplo? Aparentemente né? Todo mundo tem aí a sua opinião para compartilhar, acha que é muito importante comentar um determinado assunto. O que dizer, né? Opiniões profundas, embasadas, articuladas, com reflexão, não. A gente não consegue refletir,
pensar sobre tanta informação com tão pouco tempo. E também a gente precisa rever, né? Será que eu realmente preciso opinar sobre tudo? Será que realmente o que eu tenho a dizer sobre um determinado assunto é importante o bastante para eu compartilhar isso com os outros? Então, vai um pouco dessa rotina que a gente está criando de comentar tudo e qualquer coisa, de ter que participar do assunto do momento. Complexo, porque não dá tempo de a gente ter uma reflexão sobre isso, a gente acaba falando só sobre o senso comum. Sim. Né? É o que a gente fazia já comentando as notícias quando a gente estava em frente ao jornal ou mesmo ouvindo o rádio, né, em família, entre amigos, e a gente acaba fazendo isso agora na internet, mas de fato eu tento sempre me perguntar, será que eu tenho alguma coisa relevante para falar sobre determinado assunto? Será que eu preciso comentar esse assunto agora que ele acabou de acontecer? Tento refletir um pouquinho sobre isso daí antes de tecer qualquer comentário ou de acabar até influenciando outras pessoas. Né? Lembrando que as pessoas que nos seguem, elas vão ser impactadas por aquela informação. E será que aquela opinião que eu estou compartilhando ali não vai virar uma desinformação? Não vai acabar atrapalhando uma outra pessoa? Então, é importante a gente pensar nisso, porque realmente não dá tempo de opinar com propriedade, reflexão de fato sobre qualquer coisa a todo momento. As influências digitais têm muito disso, né? Elas têm que cuidar com o que elas compartilham nos stories, porque quem olha a rede social de uma influencer digital sabe que parece que a vida é perfeita, né? Então, ela impacta diretamente no público dela. E é bacana também que a gente veja vários casos de pessoas que fizeram comentários infelizes, né? Ou que compartilharam desinformações e foram responsabilizados por isso. Sim. Lembrando de novo, agora os nossos comentários eles têm mais alcance. Quanto mais pessoas te seguem, quanto mais pessoas veem o que você posta, mais responsabilidade você tem que ter. Então, até agora, não há muito tempo, né? Comentários sobre a pandemia, comentários sobre vacinação, enfim, que estão expostos e também estão sujeitos a serem, inclusive, julgados legalmente, né? Não só moralmente falando, mas pela justiça, enfim. Então, a gente tem que se responsabilizar porque tem cada vez mais alcance o que a gente diz na internet, né? E o aplicativo, vamos falar de aplicativo agora de entretenimento mesmo, o TikTok. Ele está bem alto agora, né? Após a pandemia, deu um boom, né? As pessoas estão, até os idosos, né? Acabam entrando na onda e compartilhando, dançando, enfim. Esses aplicativos, eles causam esvaziamento intelectual, a pessoa fica ali naquele quadrado, só vidrada naquilo e não busca, por exemplo, uma informação útil? Veja bem, quando a televisão foi lançada, essa mesma frase que você falou já era utilizada. Então, não é uma questão do aplicativo. De novo, é como as pessoas fazem uso da tecnologia. Nós estamos na era do vídeo curto, né? Então, as pessoas nem têm mais interesse em ver um filme muito longo, né? As séries também estão vindo com episódios mais curtos. A gente já tinha isso, por exemplo, quando a gente acompanhava novela ou mesmo o jornalismo diário, né? Mas agora nós temos uma potencialização de novo disso. Há vários estudos dizendo que a forma como a gente consome informação atualmente tem influenciado, sim, na forma como nós pensamos. Então, a tendência é que nós e as próximas gerações tenhamos cada vez mais dificuldade em consumir conteúdos mais aprofundados, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso daí. Mas toda a tecnologia da informação que chega, da mesma forma que foi com o rádio, depois com a TV, depois com a internet, vão falar, as pessoas vão ficar mais burras, as pessoas não vão querer se informar de outras maneiras, né? Então, a gente tem que ter também uma visão crítica sobre isso para não só taxar como uma coisa ruim. Uhum. Mas, sim, a gente tem um problema de atenção que precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência de consumir outros tipos de mídia.
consumir outros tipos de informação em outros formatos, né? Então, será que esse consumo excessivo de vídeos muito curtos vai fazer com que a gente não consiga parar e ouvir uma palestra de 2 horas, por exemplo, né? Acompanhar um vídeo maior ou fazer uma leitura que exige mais atenção, tudo isso precisa ser levado em consideração. A Jéssica falou dos TikToks e a gente tem um problema, né, Gil? Porque você falou dessa concentração por causa das crianças. As crianças estão utilizando essas plataformas e muitas delas deixam de fazer dever, por exemplo, porque a mãe ou o pai libera essas coisas porque viraliza e deixa essa atenção da escola do lado por causa da internet, né? O uso da tecnologia pelas crianças tem que ser uma coisa bem pensada também, né? Pelos pais, pelos educadores. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você não vai conseguir simplesmente proibir essa utilização, né? Porque tem acessos de vários lados, você precisa criar aí uma maneira mais saudável de se lidar com isso. Sim. Né? Então, a alfabetização midiática, por exemplo, é uma coisa muito importante, que é o que fazer, como consumir informações nesses gadgets, né? nesses instrumentos tecnológicos. E aí, repensar o uso de todo mundo, né? Porque se a criança vê o pai e a mãe o tempo todo no celular, o que ela vai querer? Sim. Ela vai querer fazer a mesma coisa que os outros. É o exemplo, né? É o exemplo. Então, assim, para exigir de uma criança que ela não fique o tempo todo no celular, a gente precisa sair do celular, né? E fazer outras coisas com essa criança, né? Consumir outras coisas, fazer outras atividades, né? Brincadeiras, enfim. Então, é toda uma cadeia ali. Por quê? Porque o acesso é facilitado. Sim. Mas antes do celular, tinha TV, né? Antes da TV, não tinha nada. Mas você tinha outras coisas também que acabavam... mesmo brincar na rua, né? Brincar na rua é bom, atividade física, movimentar, só que só fazer isso... Tudo que é excesso não é bom. Né? Pode ser prejudicial. Isso Então, a gente precisa tentar equilibrar tudo isso daí, mas é difícil mesmo. Fora que, assim, eu não sou mãe, mas quem é mãe, quem é pai, sabe que, às vezes, né, no cansaço ali, só quer que a criança se distraia um pouquinho, né? Então, realmente fica complicado de simplesmente falar assim, não vai usar o celular, ou não, usa do jeito que quiser, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E para quem tem interesse, né, e pode saber mais sobre esse assunto, a repórter Meriana de Holanda preparou uma reportagem exclusiva para as nossas redes sociais. Convido a todos e a todas a entrarem no Instagram do programa Raio X, o @RaioX, tudo junto, para conferir essa reportagem sobre o uso excessivo da internet e se isso pode causar baixo rendimento escolar nos pequenos, nas crianças. É verdade, isso aí é um problema sério, então a gente pede para você ir lá conferir essa reportagem incrível que a Mariane fez. Nosso bate-papo foi ótimo, mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença da minha parceira Jéssica primeiro e também da Ju por disponibilizar o seu momento para vir trazer informações valiosíssimas para os nossos internautas e nossos ouvintes. Imagina, eu que agradeço, Matheus, Jéssica, a equipe de produção aí. Foi um prazer participar com vocês. Eu desejo muito sucesso neste programa e em todas as atividades que vocês fizerem. Sempre que precisarem de mim, estou à disposição. Obrigada, Ju, pela honra da sua presença aqui no programa. Obrigada, Matheus, pela companhia. Infelizmente, né, o nosso programa está chegando ao fim. E agora a gente vai encerrar com chave de ouro, ouvindo mais músicas pop e rock. Até mais. É isso aí, gente. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Raio X. Do Centro Universitário FAG, orientado pelo professor Ralph Williams. Lembrando que as notícias nós tivemos o apoio do portal KTV.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.